legal. O nome da história é A Bela Borboleta. A Bela Borboleta. Isso. Esse livro foi escrito por um escritor muito famoso aqui no Brasil e em alguns países também. O nome dele é Ziraldo. Vocês já ouviram falar do escritor Ziraldo? Não, ninguém nunca ouviu falar? Não. Já ouviu? Você conhece? Já ouviu falar? Muito bem. E quem ilustrou, quem fez os desenhos foi o Zélio. Então a tia André vai contar um pouquinho para vocês da história do escritor, do autor Ziraldo. Só para vocês conhecerem um pouquinho como ele é importante na nossa literatura brasileira. O Ziraldo, ele nasceu em Caratinga, no estado de Minas Gerais, em 1932. Ele começou a sua carreira aos 50 anos em jornais e revistas, como o Jornal do Brasil, o Cruzeiro e a Folha de Minas. Ele é autor de livros infantis, ilustrador e também cartunista. O Ziraldo tem suas obras traduzidas para diversos idiomas, entre eles o inglês, o espanhol, o alemão, o francês e o italiano. Seu maior sucesso é o Menino Maluquinho, com mais de 80 edições e mais de 2.500 milhões de exemplares. Tornou-se um ícone da literatura infantil brasileira. Quem conhece o Menino Maluquinho que já ouviu falar da história do Menino Maluquinho? Muito bem, o Ziraldo, ele também é o escritor, né? O livro que ele escreveu, que a gente vai ver hoje, da Bela Borboleta, ele também é o escritor desse famoso clássico do Menino Maluquinho, tá bom? E o Zélio, quem foi que ilustrou nosso livro, ele nasceu também em Minas Gerais. Ele é pintor, jornalista, artista gráfico, escritor e professor. Ele viveu e estudou em Paris no início dos anos 1960. Ele também morou em Nova York, onde editou o jornal bilíngue The Brazilians. Sempre ligado às artes plásticas, foi diretor do departamento do Museu do Estado de São Paulo, onde, entre os anos de 1995 e 2000, ocupou o cargo de secretário adjunto da Cultura do Estado. Então, são duas personagens, né? Os dois são muito importantes para a nossa literatura brasileira. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre ele, tá bom? A editora do livro, quem publicou o livro, foi a editora Melhoramentos. Então agora a gente vai viajar nessa história da Bela Borboleta. Era uma vez um livro que começava com uma paisagem muito bonita. De repente, entrou na história o Gato de Botas, gritando bem alto: convocação geral! Como ele estava dentro de um livro, logo todo mundo atendeu a sua convocação. E apareceu a Branca de Neve, e apareceram os 7 anões, e apareceu Alice do País Encantado, e depois a Bela Adormecida, e veio voando o Peter Pan, e apareceram também o Coelho do Relógio e até o Patinho Feio. Volta agora para o lugar. Com todo mundo reunido, o Gato de Botas, que era muito viajado e sabia de tudo, começou a ler o seu discurso. Meus senhores e minhas senhoras, senhores só tem os anões, senhoras não tem nenhuma, falou a Bela Adormecida, que tinha acabado de acordar e ainda nem tinha se casado com o príncipe encantado.
Meus amigos e minhas amigas. Aí sim, disse o patinho feio, todo satisfeito. Assim o discurso fica bem melhor. E o gato de botas falou: tenho uma grave revelação a lhes fazer. Epa, epa, epa! Exclamaram os 7 anões. Faça logo, falou o coelhinho do relógio. Seguinte, falou o gato de botas, e virou a página do seu discurso. Na página seguinte, que agora já não era mais seguinte, ele continuou: as borboletas foram feitas para voar, não foram? Sim! E todos responderam: claro que sim! Pois hoje eu vi a borboleta mais bonita do mundo. Oh! Exclamaram todos, imaginando o tanto que devia ser bonita a borboleta que o gato de botas tinha visto. Mas ela está presa, falou o gato de botas com um jeito todo desconsolado. Presa? Sim, disse o gato de botas, ela está presa dentro de um livro. Com grampos de metal? Sim, com grampos de metal. Isto é um absurdo, falou o príncipe encantado. As borboletas foram feitas para voar, com suas lindas asas coloridas. Falaram todo ao mesmo tempo, como se estivesse lendo essa frase num livro. Pois, para isso vim convocar vocês. Vamos libertar a bela borboleta. Vamos, vamos, gritaram todos juntos, todos felizes, e o gato ordenou: então vamos lá. E o gato ordenou: peguem alicates, peguem as serras, peguem tesouras, peguem torquesas, puas e pinças, peguem também chaves de fenda e pés de cabra. Peguem tudo e vamos lá libertar a bela borboleta que está presa dentro de um livro. E, devidamente armado, o exército do gato de botas partiu para o meio do livro para libertar a borboleta. Quando estavam quase chegando, o gato de botas avisou: parem! Ela está logo ali, depois da virada. Preparem-se para ter emoções. Vocês vão ver a borboleta mais bonita que eu já vi em toda a minha vida. E lá estava ela. Como é linda, disseram todos. Vocês precisam vê-la com as asas abertas, falou o gato de botas. E todos pediram com a mesma voz ao mesmo tempo: abre as asas, borboleta! Olha que linda borboleta! A borboleta abriu e fechou as suas asas, abriu e fechou mais uma vez, e todos ficaram ali parados, os olhos muito abertos, olhando muito encantados para a borboleta mais bonita que eles jamais haviam visto. Foi o gato de botas que mais uma vez se adiantou, gritando firme: no comando, ao trabalho! E com suas ferramentas, todos se movimentaram para começar a operação de libertar a borboleta. Mas lá do meio do livro, eles ouviram chegar outra vez a voz de comando que dizia: parem! E todos se assustaram e ficaram parados com suas ferramentas no ar. Parar por quê? Falou o gato de botas, que era um rapaz decidido.
Nós viemos libertar você, tirar esses grampos que te prendem a este livro, para você voar e voar. Mas a borboleta falou de novo, com sua voz vindo lá do meio do livro. Não façam isso, por favor, não façam isso. Como? Falaram todos. Você prefere ficar aí presa com grampos no meio do livro? E a borboleta falou: eu não estou presa. E eles ficaram assim: como assim você não está presa? Aí é que o susto foi mais geral ainda. Como assim? Como você não está presa? E a borboleta explicou: eu não estou presa. Sabem por quê? Porque cada vez que uma menina que gosta do Gato de Botas, por exemplo, abre este livro e vai movendo as suas páginas, eu vou batendo as minhas asas. Eu não estou presa. Sabe por quê? Porque cada vez que o pai de um menino, com saudades lá do Peter Pan, tira esse livro da estante e torna a passar suas páginas, eu volto a voar. Eu vou com a Alice, ou com os 7 anões, eu vou com a Branca de Neve, ou com o Príncipe Encantado. Eu vou em cada sono da Bela Adormecida, eu vou nos ponteiros do coelho, do relógio, eu vou em cada sonho desse patinho feio. Quando alguém abre o livro e folheia as minhas páginas, eu vou. Terminou a borboleta toda emocionada, quase virando uma poeta contando a sua história. Mas é claro, falou o menor dos anõezinhos, ela só não voa quando o livro fica fechado. Muito bem. E o menor dos anõezinhos era danado para entender as coisas. Mas, antes de acabar de falar, todos já tinham entendido. E já estavam sorrindo, muito encantados. E como não tinham o que fazer com suas armas, os personagens dessa história foram deixando as tesouras, os pés de cabra, as chaves, as pinças, as puas, as torquesas, serras e alicates pelo chão e tratando de voltar cada um para o seu livro. E lá foram eles para casa, sabendo que nunca mais iam se esquecer de sua borboleta, da borboleta que cada um tinha visto voando dentro de um livro. Muito bem, e essa é a nossa história, a Bela Borboleta, do nosso autor Ziraldo. E aí, vocês gostaram da história? Sim! A Maísa quer fazer uma pergunta, pode fazer, Maísa. Você gostou muito da parte do Gato de Botas? Pode falar, Paloma. Eu gostei mais da parte da borboleta. Da borboleta. Fala, Andréia. Ah, e esses personagens que estão aqui no livro? Alguém conhecia alguma que está aqui? Sim. Que apareceram na história? Sim. Quais que vocês conheciam? Gato de botas. Ah, Eu e a Bela conheci. um de cada vez. E você? Isso, Anderson. O Gato de Botas. Fala, Nauã. Não lembra quais os personagens que você conhecia? Ah, quais foram as ferramentas que eles utilizaram? Quem lembra? Alicate. Então deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Nessa história, eles pegaram as ferramentas. Nós tínhamos a Branca de Neve, nós tínhamos a Bela Adormecida, mas tinha também
personagens que eram animais, mas eles estavam agindo como seres humanos. Não era porque eles andavam, eles pegavam ferramentas. Isso é comum acontecer? Ou é só no nosso mundo de imaginação? No nosso mundo de imaginação. E a história da Bela Borboleta fala que ela estava no início, o gato de botas pensou que ela estivesse o quê? E ela estava presa? Não. Ela estava dentro de um? E quando é que ela iria bater as asas dela? Quando o livro estiver aberto. Então ela faz um convite para o primeiro ano fazer o quê? Com os pais, com a professora, sozinhos, para estar sempre fazendo o quê? Lendo os livros. Porque toda vez que a gente procura folhear os livros, a Bela Borboleta fala que ela vai bater as suas asas. Pode perguntar, Juliana. Eu já vi o desenho da Branca de Neve e do Gato de Botas. Só esses dois que eu já vi. São personagens que apareceram na nossa história. Muito bem. Na Fala. televisão. Isso, Paloma. Eu gostei da parte do Gato de Botas. Você gostou da parte do gato de botas, que teve a ideia de soltar a borboleta? Sim. Eu vi as borboletas. Como? Quando as borboletas, fala mais alto. Quando as borboletas acabam de sair do casulo, elas acabam de sair com as asas fechadas. Olha o que a nossa colega Annabelle falou, é muito interessante. Ela disse que as borboletas saem do casulo e saem com as asinhas coladinhas para depois voarem. Então, na nossa próxima aula, a gente vai estar, Pet André vai estar pesquisando, vocês também vão pesquisar em casa, informações sobre a borboleta, e a gente vai fazer uma aula sobre como a borboleta sai do casulo, como que é o formato da vida da borboleta. Muito boa pergunta, Annabelle. Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Fala, João Lucas. Você já viu o desenho da Branca de Neve e do gato de botas? Anderson? Eu já assisti o desenho do gato. Aham. O Arley? O gato de botas é um gato e uma pessoa. O gato de botas, ele agiu como se fosse uma pessoa, né? Muito bem. Ele é uma personagem do livro que está caracterizado por gestos humanos, de lutar, de pegar ferramentas. Nauã? Eu já vi o gato de botas e uma borboleta. É. Nossa amiga Maísa. O coelho também. O coelhinho do relógio também. Muito bem. As borboletas, elas procuram um casulo para elas ficam dentro uns dias depois. Aí elas se transformam numa borboleta. Essa história trouxe pra gente, a gente vai ter uma aula muito legal agora sobre a borboleta. Como que a borboleta nasce? Então, nossa próxima aula vai ser sobre a borboleta. Muito bem. Muito bem, isso a gente vai ter na nossa próxima aula. Então agora a gente vai se despedir, né, da nossa história. Muito obrigada por vocês terem ouvido. Vocês gostaram da história? Sim! Então depois tem mais. Muito obrigada, tá bom? Tchau.